O RMS Titanic foi uma banheira, um navio construído por um consórcio entre a Microsoft, a Fiat e a White Star Line em 1912 para testar sua primeira criação na indústria naval e competir com o RMS Mauretânia construído pela Apple em parceria com a Mercedes-Benz e a Cunard Line em 1907. O Titanic foi também o primeiro navio a utilizar a versão beta do Windows 13.11 for Worksheet Groups. Infelizmente, deu no que deu, o malfadado Titanic foi pro saco em viagem inaugural, enquanto o Mauretânia, que usava OS X, continuou navegando até 1934 e só foi tirado de serviço porque já estava velho e defasado, mas nunca travou em toda a sua vida útil. Por questões de economia e para aumentar ainda mais a fortuna de Bill Gates, a Microsoft só incluía botes para cerca de 40% da capacidade total do navio e no contrato de licenciamento, conhecido como EULA, não se responsabilizava pelo extravio de bagagens, noivos chifrados no navio ou perdas de vida, caso ocorresse alguma tragédia. O Titanic entrou para a história, segundo a própria Microsoft, por ser a melhor versão do Titanic já criada, não me diga. Nas edições posteriores de seu Windows for Worksheet Groups, a Microsoft passou a incluir a tela azul da morte, o que não resolvia nada, pois ela só aparecia depois do navio estar todo fudido danificado, ajudando a tripulação a saber que os ocupantes, que não caberiam nos botes, estavam condenados a morrer congelados nas águas gélidas e azuis do Atlântico Norte. O Titanic também ficou muito conhecido por seu tamanho. Tendo 269 metros de comprimento, entrou para o Guinness Book por ser o maior amontoado de sucata que o homem conseguiu fazer flutuar numa viagem pelo Atlântico por mais de um dia. O Titanic não conseguiu apenas a proeza de flutuar por mais de um dia, como durou 4 dias e, pasme, rodando o Windows que dava umas travadas feias de 15 em 15 minutos. Ambientalistas do Greenpeace afirmam que o Titanic foi responsável por 40% do buraco na camada de ozônio, pois usava motores da Fiat que ainda não tinham a tecnologia Economy na época. Posteriormente, esses motores foram readaptados e deram na criação do ferro de passar a vapor, para vocês verem o nível da tranqueira que era esse motor. Ainda é surpreendente para muitas pessoas o fato de que o Titanic possuía um irmão gêmeo. Isso mesmo. Antes do Titanic fazer sua viagem inaugural, existia um navio chamado RMS Olympic que já estava em operação há quase um ano e era extremamente idêntico ao Titanic, só que em vez de Windows, usava Linux e seu casco foi construído com aço de verdade e não aquele alumínio de latinha do milho Fire. O Titanic só tinha algumas modificações e era um pouco mais pesado, por causa do Windows, mas como o Olympic funcionou como o planejado e não afundou em sua viagem inaugural, causando uma imensa tragédia e levando milhares de vidas, não atraiu a atenção do pessoal que adora assistir a desgraça alheia e caiu no esquecimento. Após toda esta desgraça, também tiveram a cara de pau de continuar a construção de mais outro navio idêntico que comporia o trio e se chamaria RMS Gigantic que após ser transformado em navio hospital para servir na Primeira Guerra foi chamado de HMHS Britannic. A esta altura do campeonato, a Microsoft já tinha sido expulsa do consórcio, devido à cagada que seu Windows tinha feito, então uma empresa chamada Canonical, responsável pelo desenvolvimento do Ubuntu entrou no lugar. Há uma teoria que afirma que esta empresa também pertence ao Bill Gates. Acabou que um navio passou a funcionar direitinho, sem aquelas travadas toscas causadas pelo Windows, mas, infelizmente, um submarino alemão que executava a Linux Backtrack torpedeou um navio em 1916 e o naufrágio no meio do Oceano Atlântico, numa noite calma e sem ondas, a um frio de sumir o pinto. O navio viajava a todo vapor, com a quinta marcha engatada. O tripulante responsável por vigiar icebergs estava pagando um boquete para outro vigilante e não percebeu a iminente colisão. A Microsoft insiste em acusar a Apple pelo acidente, enquanto a segunda afirma que foi a Samsung, pois a mesma estava com muita inveja das duas por não conseguir realizar cópias Xinglings que ao menos flutuassem. Acabou que o Windows parou de responder bem na hora e a tripulação não conseguiu evitar a colisão. Antes de o Windows parar de responder, a tripulação conseguiu acionar a marcha ré e virar um pouco o navio, o que não foi suficiente. Quando o comandante foi dar um CTRL mais alto mais del já era tarde. Como o casco do navio foi construído com o mesmo material utilizado para a fabricação do Fiat Uno Mille Economy, a merda já estava feita. O projetista do navio Thomas Andrevos, que nas horas vagas programava o Windows Millennium Edition e também era conhecido por ser o maior construtor de navios de papel higiênico do mundo, condenou o navio e informou que o mesmo flutuaria por mais 2 horas. Muitas pessoas não sabem, mas o Titanic foi uma revolução de design na época. Andrevos, ainda na fase de projeto do navio, só tinha definido parte do formato do navio. Seria um caixote com a ponta em formato de triângulo. Inovador. Mas havia um problema, que era o formato da popa. No belo dia, quando comeu maionese estragada, Andrevs teve uma terrível crise de disenteria e enquanto se dobrava no vaso sanitário para soltar o jato de fezes, ficou encantado com o formato da porcelana e aí decidiu que a polpa do navio teria o formato de um vaso sanitário.
Também tomou severos cuidados para que o interior do navio fosse construído com a melhor madeira contrabandeada da Amazônia disponível na época. A correria no interior do navio Titanic era conhecido por oferecer várias regalias aos seus passageiros, como casa de shows, cassinos, cabarés, bar de strippers, sauna gay e motel. Para os pobres que não possuíam dinheiro para pagar o motel, era permitido a entrada nos porões de carga para trepar dentro dos carros. No dia do fatídico acidente, houve a gravação do CD ao vivo da banda Calypso. Sim, incrivelmente ainda existia na época em que a cantora Joelma lançou seu clássico A Lua Me Traiu. Isto é uma incrível coincidência com estas teorias modernas sem pé nem cabeça que culpam a Lua pelo naufrágio, mas isto é uma outra história. De qualquer forma, algumas teorias sugerem que o Titanic não foi afundado por um iceberg, mas sim por Joelma, que teria danificado o navio de tanto ficar rodopiando e saltitando no palco igual uma pulga no cio. Na mesma noite, após o show do Calypso, houve um show de stand-up com Dercy Gonçalves, em que foram introduzidos 6 novos palavrões, até então inexistentes, no vocábulo mundial. Muitos não sabem, mas antes de Jack fazer aquele desenho da sua puta amada Rose nua, ele tentou fazer um desenho de Dercy pela dona, mas não obteve êxito, pois ela estava com os peitos tão caídos que era impossível caber no papel. Ou ele enquadrava a véia, ou as tetas caídas que estavam esparramadas no chão. No mesmo cruzeiro, Hebe Camargo, que estava admirada pela tecnologia tão avançada embarcada no navio, se apaixonou por Jack, pois tinha achado ele um chuchuzinho, mas já era tarde, pois o mesmo já estava andando com a Rose. Ela e sua amiga mais íntima, Dercy Gonçalves, tão amigas que Hebe havia feito seu parto, começaram a tramar para tentar tirá-lo de Rose e fazer com que ele gostasse da Hebe, o que seria muito difícil, pois já naquela época as duas eram 84 anos mais velhas que a dita cuja Jack Navon iria querer pegar nas mochibas caídas da Hebe. Então as duas começaram a seguir os dois e fofocavam tudo sobre eles para a mãe da Rose. Aí vocês perguntam, como é que o capanga do noivo chifrudo da Rose sabia que ela iria junto com Jack para o quarto para ele fazer aquela tramóia toda do roubo da joia? Coisa da Hebe e da Dercy. Assim que as duas ouviram que eles estavam indo para o quarto para avisar a mãe da Rose, saíram em disparada e ajudaram a tramar a armação. O marinheiro Papai Noel atirou em um passageiro emo e, como vocês já sabem, Jack foi preso dentro do navio. O navio contava com um ilustre ocupante, o ator David Provost, que interpretou Darth Vader, que nunca tinha visto uma merda tragédia daquela. Entrou em seu quarto, colocou sua máscara de Darth Vader e ficou chorando igual a uma garotinha mal amada. O som de choro de garotinha é muito estranho naquele sintetizador de voz. Jack Sparrow, amante do ator, após ter esporrado em sua boca, implorou a Darth Vader que entrasse em um bote, mas ele preferiu se matar e ir para o inferno em vez de dividir o bote com a tarada da Dercy Gonçalves. Rose libertou o Jack com um golpe de Sérgio Machado. Ei, entenderam o trocadilho? É ponto. Não tem graça. E os dois correram no interior do navio e encontraram Kraken. Depois de muitos tiros, eles venceram o infeliz. O capitão deu ordem para o segundo oficial de Gitober evacuar o navio, mas ele era tão burro que entendeu que deveria evacuar no navio e em 10 segundos a merda já estava feita, literalmente. Gitober falou para Muport também evacuar no navio. Enquanto isso, o capitão foi bater punheta e mandou o oficial Bob Marley verificar os danos causados pelo choque com o iceberg. Mas o Bob Marley estava muito noiado e amarelo de tanto ter fumado baseado naquele dia, e na hora que se debruçou na grade, se distraiu e caiu no mar, onde mudou seu nome para Bob Esponja, conheceu Patrick Estrela e os dois fundaram a fenda do... A Caixa Preta Perícia, que investigou o Titanic, achou as últimas falas de alguns passageiros e marinheiros do navio. Capitão do navio, SRS passageiros, tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Qual vocês querem ouvir primeiro? Passageiros, conte a boa notícia primeiro. SR Capitão. Capitão, o navio não vai afundar. Passageiros, ufa, agora conte a má notícia. Capitão, pegadinha do malandro. Esqueceram que hoje faz 13 dias depois do 1º de abril. Marinheiro Bob Marley, uma multa de 1000 libras por estacionar em local errado. Iceberg. Iceberg, isto não é uma loucura, senhor. Marinheiro Bob Marley, não. Garçom, posso contar uma piada, senhor? Passageiro, sim, garçom, o que o Titanic disse para o Olympic? Passageiro, não sei, garçom, vamos ver que fica mais tempo embaixo da água. Passageira, o camareira Carla Pérez, traz uma pedra de gelo para mim. Camareira Carla Pérez, esta aqui, senhora. Passageira, mas o que é isso? Boas, fim da transmissão. Criança, olha lá, mamãe. Aqui tem cinema em 3D. Mãe, onde minha filha? Criança, lá fora, mamãe. Olha que perfeito aquela montanha branca. Olha só. Bateu no navio, até os efeitos especiais são perfeito, mamãe. Meu, que engraçado aquela pedra de gelo caindo no homem lá, mano. Olha lá, mamãe. Porra, até o sangue é perfeito, mar. Mãe, aquele era seu pai, filha. E a criança nunca mais comeu amendoim.
Passageira futriqueira conversando com a Dercy. Nossa, a senhora viu o que aconteceu? Dercy, o corno do comandante é um idiota e bateu essa porra no gelo. E senhora é a puta da sua avó. Quero o dinheiro da minha passagem. Os últimos momentos assim, depois que a chuva de granizo atingiu o casco do navio e perfurou tudo, porque era feito por baianos. O chefe da Fiat, na época Joseph Bursiesmai, viu que o seu navio era de péssima qualidade, porque ele usou o mesmo material que era usado para fabricar o Fiat Uno Mille. Ele saiu correndo que nem uma garotinha de patinete, avisar o capitão e zarpar para o primeiro bote, abandonando o seu Mille caro e deixando milhares de acreanos morrerem afogados. Assim, o capitão Smith, apelidado de Felipe Massa pelos mais íntimos, no desespero vendo seu navio 1-0 afundando, foi na maior pressa puxar todas as descargas das privadas achando que iria acabar a água do oceano. Quando ele percebeu que um navio iria adentrar a 4 quilômetros no fundo do oceano, ele ficou em dúvida de quem iria chegar primeiro ao fundo, se seria o Titanic ou o Rubinho Barrichello. Brinks, ele sempre soube que seria o Titanic, mas Barrichello chegou primeiro ao fundo do poço. Depois de ele ficar fazendo contas com a fórmula inútil de Bhaskara da 8ª série e fingir que estava fazendo alguma coisa para salvar o navio, mais que depressa saiu correndo para a sala de telégrafo para os tios do BIP. 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 Mandarem um Sozen Bip. 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 Mas como ele era um capitão velho e gordo, não teria como ele não fazer gordice. Ele se deparou com um frango recheado na sala de jantar, e foi todo feliz lá, igual a um gordo mesmo, morre de qualquer coisa, menos de fome. Mas, como é típico de gordo, que nunca se contenta com pouco, ele foi comendo, e comendo, e comendo, até que entrou em coma de tanto comer. Só depois de meia hora que ele acordou do coma e mesmo assim, em vez de levar o aviso de SOS, foi ao banheiro soltar um barro. Submarinos que reviraram os destroços do Titanic, anos mais tarde, encontraram os 8 sanitários usados pelo capitão cheios até a boca de fezes constipadas que não se dissolveram na água do oceano. Daí, com o passar de alguns minutos, os tios do telégrafo que fazem bip, 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 estavam escutando uma piada em código Morse. Um deles, quando leu a piada, riu tanto que acabou se mijando nas calças. Com vergonha que seu amigo visse isso, ele foi lá no banheiro se trocar. Foi nesse momento em que ele viu que um navio estava afundando. Ele mais que no desespero foi avisar o amigo dele, e mostrou a calça mijada dele como prova de que um navio estava afundando, usando como desculpa que era a água do oceano. Foi daí que partiu o SOS. O navio mais próximo que respondeu foi o RMS Carpathia, mais tarde conhecido como SS Antônia Graça, que era comandado por Rubens Barrichello, só que eles iriam demorar umas 4 horas para chegar até lá e nem se precisa explicar o porquê da demora. Quando os músicos viram em que um navio estava afundando, eles tiveram a brilhante ideia de tocar músicas para animar as pessoas. Imagina! Você ir morrer com músicas alegres. Quem não gostaria disso? Dá a pena do pianista, que foi excluído por não ter um piano móvel. Os tripulantes trancaram as portas do chiqueiro, impedindo os pobres de subirem, pois como eles não tinham dinheiro, provavelmente eles não tinham vida, sentimentos, Facebook, apenas um futuro nas minas de carvão. Ai, quem ficava na boa? Quem? Você adivinhou. Os ricos. Eles tinham nojo do pessoal da terceira classe, porque eles usavam Orkut e tinham aquelas crianças mulatas com o nariz cheio de ranho que seguravam uma colher com cabo de plástico e aqueles pratos azul de escola pública. A maioria dos ricos se mataram depois, pois como o rico não é humilde, ficaram desesperados por suas fortunas terem afundado com o navio, ou por seus $dólares terem morrido, aí não tinha como sustentar os filhos mimados. Depois de cortarem as luzes por falta de pagamento, e o navio se partir ao meio, as pessoas começaram a se desesperar. Foram correndo até a ponta mais alta do navio, achando que iriam fazer um contrapeso, assim o navio voltaria no lugar e continuaria a viagem até a Ilha das Bermudas. Quem já viu o filme do Titanic de 97 por James Cameron Diaz, irá perceber que aquele mastro que erguia a bandeira do Reino Unido foi a última coisa em que afundou com o navio. É engraçado, né? Aí as pessoas ficaram se debatendo lá na água gritando socorro, ainda acreditando que um navio não iria afundar e que Bill Gates tomaria alguma atitude para salvá-las do problema causado por seu Windows bugado. Mal sabiam os pobres incautos que naquela hora ele estava todo entretido com sua máquina que transforma bosta em água potável e nem se importou muito com isso, só sabendo do que aconteceu realmente no dia seguinte. Assim, quando as pessoas que estavam no bote viram que a maioria ou quase todos morreram empicolizados, eles resolveram voltar lá com cara de pau para socorrer as pessoas. Quem foi a única sortuda disso? Foi a Rose. É engraçado como ninguém mais teve a ideia brilhante de se apoiar em cima de uma das trocentas mil portas do navio. Um personagem fictício de Bollywood que estava salva por uma porta. Como ela era a juíza de peladinha de futebol do bairro na época, ela deu cartão vermelho para todos na água e apitou o fim do jogo. Assim todos perceberam que o Titanic era padrão FIFA. Aí, depois disso, cada um levou a sua vida adiante.
Uns foram trabalhar em frigoríficos, outros em parques aquáticos, outros na Kibon. Sendo assim, a FIFA proibiu a fabricação do Fiat Mille, pois nada justificava a péssima qualidade por um preço abusivo. Sendo assim, milhares de modificações foram feitas nos navios até hoje. Agora o navio afunda só se você for um capitão burro que usa Windows, bate nas rochas e depois dá no pé sem avisar os passageiros. Alguns episódios ocorridos na viagem no primeiro dia. Um trouxa rapaz chamado Jack Leonardo de 4 entrou clandestinamente no navio, escondido num carregamento de heroína. Ele ficou sob o efeito entorpecente da droga quando avistou a balofa maravilha chamada Rose Davison Bucho de Guaru, por quem se apaixonou perdidamente pelo seu traseiro. Por incrível que pareça, a gordita ricaça, talvez por não ter ninguém que gostasse dela mesmo, acabou gostando dele. O casal começou a fazer de tudo um pouco, vez ou outra até rolava um 69, embora haja dúvidas quanto ao fato de Jack achar alguma coisa por ali. Na realidade, Jack descobriu um pênis debaixo das saias de Katy, mas pouco se importou, botou pra chupar e depois pegou nele e enfiou no seu traseiro. Infelizmente, no dia do naufrágio o peso da garota foi tão grande que o Titanic cedeu e a polpa afundou. Se Rose não estivesse trepada lá, milhares de vidas seriam salvas. Um dia depois de jantar com a primeira classe, no meio de toda a brincadeira entre os dois, Jack acordou do porre e percebeu que tinha sido comido por um travecão mal montado. Desesperado, foi correndo para o porão do navio para entupir o cu de droga e encarar o tribufu de novo. Quando acordou, triste e decepcionada, Rose tentou se jogou do navio, exatamente na hora que o capitão do navio, Felipe Massa, fazia a manobra para desviar o navio da batata da enciclopédia, o que atrapalhou a manobra. O Titanic foi o último colocado, por não terminar o circuito do Oceano Índico. A questão da segunda classe para pessoas desinformadas, existia sim uma segunda classe. Para você que achou que só existia lugar de Jack e Rose, se fudeu. Largada e esquecida, só serviu para depoimento de documentário. Afinal a segunda classe além de esquecida era azarada, pois a maioria dos passageiros haviam sido despachados e transferidos da primeira classe de outros navios para a segunda classe daquele barco do inferno, para serem condenados à morte. Passageiros notáveis do puro esquecimento. Joseph Laroche, para quem acha que Titanic não tinha seu Cirilo, é ele. Lawrence Besley, professor que passou a viagem inteira escrevendo, inclusive sobre casos sexuais alheios. Berta Lemon, garota que passou mal a viagem toda, e quando não vomitava cuidava dos filhos dos outros. Michel Navratio, com um sobrenome que parece macumba, mandou a esposa pra puta que pariu, sequestrou os 2 filhos e largou eles com a Berta. Eva Hart, guria de 8 anos, que lembrou até do que não tinha que lembrar. Esther Hart, mãe de Eva, teve pesadelo a viagem inteira, por isso, só dormia durante o dia. Alfred Nornay, ex-segunda classe, usou Trivago, embarcou, não gostou da cabine, e fez um upgrade para se juntar aos riquinhos. E Manita Shelley, jovem moça dotada de um belo nome, sendo trambiqueira e mentirosa, viajava com a mãe que era outra trambiqueira e mais mentirosa ainda. Não gostou da cabine e exigiu upgrade, só que como era pobre, seu upgrade foi para a mesma classe e mesmo assim reclamou de tudo a bordo. O SS California. Um fato que intriga muitas pessoas até os dias atuais é que próximo à posição do Titanic havia um navio chamado SS California. Esse navio poderia ter conseguido salvar todos os passageiros do Titanic que morreram empicolizados, mas uma série de fatores fez com que o resgate nunca ocorresse. Como havia muitos icebergs na região, o capitão do Californian resolveu parar o navio para continuar a viagem no dia seguinte, coisa que qualquer pessoa sensata faria após receber inúmeros avisos sobre gelo. Porém o capitão Felipe Massa não fez o mesmo e resolveu seguir à frente em potência máxima. Mais cedo, poucos minutos antes da colisão, o tio do Big Beat Beat do California havia enviado um aviso sobre gelo para o Titanic. Como os tios do Beat 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 do Titanic estavam escutando piadas em Beat Beat Beat, mandaram o tio do Big Beat Beat do California calar a boca. Na verdade os tios do Beat 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 do Titanic não gostavam muito do tio do Big Beat Beat do California, pois eles haviam estudado juntos para operar a máquina de Beat Beat Beat, e o tio do Big Beat Beat do California era aquele aluno nerd todo certinho, que se sentava na primeira carteira, lembrava os professores das tarefas que ninguém fazia e não se misturava com o restante da turma e nunca participava das sessões de piadas em Beat Beat Beat. Isso fazia com que ele fosse constantemente zoado pelo restante da turma e pelos outros operadores de Beat Beat Beat. Depois que mandaram ele calar a boca, o tio do Big Beat Beat do California diz que desligou o rádio e foi dormir, mas essa história é mentira. Eles haviam passado pelo mesmo iceberg que o Titanic colidiu minutos antes e ele já sabia da merda que iria dar. Dito e feito, meia hora depois o Titanic estava enviando a mensagem. CQD aqui é o Titanic. Colidimos com um iceberg e estamos afundando rápido pela proa. Precisamos de assistência imediata. Quando o tio do Big Beat Beat do California ouviu a mensagem, ele se mijou de tanto gargalhar.
Isso chamou a atenção do capitão, que foi ver o que estava acontecendo, mas ele deu a desculpa que estava ouvindo piadas em bip bip bip, o que deixou o capitão meio desconfiado, pois ele não era de se meter com essas coisas, mas tudo bem. Minutos mais tarde, quando o tio do bip 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 do Califórnia já tinha se divertido o suficiente, desligou o rádio e foi se deitar. O capitão do Califórnia, que estava no convés, conseguia ver o navio a umas 10, 20 milhas de distância. Esse navio era o Titanic, mas ele achou meio estranho aquelas luzes. Até que em alguns momentos ele começou a perceber que um navio estava soltando fogos, o que fez o capitão imaginar que fossem sinalizadores de pedido de socorro. Imediatamente o capitão foi até a cama do tio do Bip Bip Bip, o acordou e pediu para que ele ligasse o rádio, pois achava que havia algum navio precisando de ajuda. Capitão do Califórnia, eu vi algo que pareciam fogos de sinalizadores e acho que há um navio pedindo socorro. Melhor ligarmos o rádio. Tio do Bip 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 do Califórnia, relaxa capitão, é o Titanic. São fogos de comemoração do lançamento do CD ao vivo da banda Calypso. Capitão do Califórnia, ah, é mesmo. Hoje tem show da banda Calypso no Titanic. Normal esses fogos. Vamos dormir. Boa noite. E assim, por causa de Joelma e Chibinha, ocorreu a maior tragédia marítima de que se tem conhecimento. O tio do Bip 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 do Califórnia também ficou conhecido como um nerd virgem que mais conseguiu matar inocentes numa trama de vingança. Entretanto, para sua infelicidade, os tios do Bip 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 do Titanic conseguiram escapar. Teorias conspiratórias e fatos curiosos. O autor da derrocada do Titanic fora o Godzilla, em 1975, mas não há provas de que aquele inútil faria isso. Os pobres que não tinham dinheiro para comprar cigarro e muito menos poderiam frequentar as salas de fumo da primeira classe enfiavam as caras nas chaminés e aspiravam e soltavam a fumaça gerada pela queima de carvão. Muitos morriam intoxicados ou caíam dentro das chaminés. No filme Titanic, quando mostra o marinheiro Bob Esponja dando multas para o iceberg, ele escreveu assim: seja burro e não escreva errado. Godzilla estava a bordo do Titanic. Adolf Hitler ordenou o torpedeamento do Titanic por meio de um dos seus U-boats. Um Stuka foi visto no céu antes dele afundar. O coelhinho da Páscoa era um marinheiro do Titanic. Há a possibilidade do Titanic ter sido atingido por um torpedo disparado por um submarino nuclear. Havia um marinheiro pouco conhecido no Titanic, seu nome era Vdovsky Plom. Tudo bem, ele era russo e por isso achou que o Titanic afundasse o iceberg. Por isso ele morreu e foi pro inferno. O marinheiro Júnior Tim Turner afirmou ter visto marcianos colocando o iceberg na frente do Titanic, mas isso ainda é um mistério. O ex-suspeito, Ed Belu, diz não ter feito nada. A camareira Wanda não tinha costume de ter pressão alta. O marinheiro Bob Esponja deu 2.000 multas para o iceberg por estacionar em local proibido. Os orcs de Sauron invadiram o Titanic quando ele estava se quebrando ao meio, mas existem teorias que eles quebraram o Titanic ao meio. Jack morreu não porque foi congelado, mas porque os nazistas comeram ele. O submarino Viking abriu um buraco no Titanic depois que ele bateu no iceberg. O navio foi abduzido para investigações. Mas os marcianos continuam a despistar os terráqueos, dizendo que foi a Islândia que afundou o bendito. A Islândia, por sua vez, se defende, afirmando que foi o Titanic que bateu nela, não o contrário. A culpa do Titanic ter batido no iceberg foi de José Capimeteira, o bisavô do maior olho gordo do mundo, Zé Capimeteira. Segundo os irmãos Wachowski, aquilo é uma ilusão. Esta teoria é suportada pelo padre Quevedo, que alega que nada disso existe ou existiu. Dizem que um mafagafu marinho afundou o Titanic. Testemunhas disseram que Mick Jagger era um dos cantores do navio. Outros que ele era um dos marinheiros que deveriam vigiar se havia icebergs. Alguns Chuck-Norrianos afirmam que o próprio Norris afundou o naviozinho. Segundo eles, CN, atenção, nunca. Eu disse nunca. Repito, nunca. Abrevie o nome CN. Senão, sofrerá os males. Agora a correção do tópico. Alguns Chuck-Norrianos afirmam que o próprio Chuck Norris afundou o naviozinho. Segundo eles, Chuck Norris deu um Roundhouse Kick que atravessou a velocidade da luz, voltou no tempo e acertou um navio. Este possuía o nome de Titanic. O St. Anne que naufragou no episódio sei lá qual de Pokémon era na realidade o Titanic, ou seja, no Titanic haviam Pokémons, muitos Pokémons. Quando acharam o Titanic, as piscinas ainda estavam